Olá, eu estaria apresentando essa planilha maravilhosa de fluxo de caixa para você, mas antes eu tenho uma proposta. Peça agora pelo meu WhatsApp ou pelo e-mail que eu vou deixar na descrição do vídeo uma cópia para você testar. Testa essa planilha e veja o quanto você vai se apaixonar. Ela é uma planilha muito simples, ela é uma planilha leve. Para você ter uma ideia, é uma planilha com apenas 2 abas. Você não tem que ficar digitando um monte de informação para ter os números financeiros da sua empresa. Essa planilha já está toda preenchida com a data, com tudo certinho. Você só precisa entrar com as informações conforme for entrando ou saindo o dinheiro da sua empresa, você vai fazendo os lançamentos. E agora me acompanhe na explicação para você ver o quanto é bem detalhada e ela realmente vai te entregar o seu resultado financeiro para ser um grande apoio, uma grande ferramenta neste momento onde você tem que fazer sobrar dinheiro. E com os números reais da sua empresa, mostrando a sua real situação, você vai conseguir tomar decisões e fazer um ótimo planejamento. Primeira coisa, você não vai olhar esses gráficos uma vez por mês. Isso daqui vai ser um mapa para você, porque os números eles mostram o caminho que você tem que seguir. Então, quando você consegue ter uma ferramenta que todo dia ela te apresenta um resultado, você consegue tomar as decisões mais tranquilo, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa nessa planilha é aqui o botão de atualizar. Primeiro você escolhe uma data de período que você quer analisar ela. Então vamos supor, pode ser do dia 1/1 até a data de hoje, Ctrl ponto e vírgula a data de hoje, aí você clica em atualizar. Ela vai atualizar todos os gráficos, menos esse primeiro gráfico. Por quê? Esse primeiro gráfico aqui, ele tem a quantidade de clientes, faturamento do mês, lucro ou prejuízo, resultado líquido por mês. Então, o seu objetivo é fazer com que esse amarelinho aqui do meio, ele desça, porque esse laranja, ele tem que subir. Essa é a situação. O lucro, normalmente, da maioria dos clientes que eu presto consultoria, o lucro ou o prejuízo, ele está sempre abaixo do resultado líquido. Por quê? A pessoa precisa estar sempre investindo dinheiro na empresa, injetando ou por aporte financeiro ou por empréstimo. Então, assim, a tua missão é acompanhar esses números e fazer com que a linha laranja fique acima da cinza. Isso vai significar que a sua empresa está com uma ótima rentabilidade e ela está sempre acima do ponto de equilíbrio, tá bom? Então, utilize essa ferramenta, esse mapa vai te ajudar a se organizar na sua empresa. Então, você escolheu o período, pode ser só a data de hoje, por exemplo, ó, Ctrl ponto e vírgula, é a única coisa que você vai fazer nessa aba aqui. Colocar a data, clicar em atualizar, pronto, você já tem os números financeiros. Depois, repare que eu vou ampliar aqui. Repare que aqui ó, nós temos uma tabelinha mostrando o seu plano de contas. É muito importante. Eu já estou mandando para você um plano de contas, né, que é uma ideia, mas aí você pode modificar ele de acordo com a sua necessidade. Tá? A única coisa que eu peço que você não fique mudando é o nome das categorias. Eu vou estar mostrando na outra aba que você vai alimentar a planilha. Mas aqui, para você ter uma ideia, eu tenho receita, está me mostrando o quanto que eu tenho para pagar, para receber hoje. Custo variável financeiro, está mostrando. Então, assim, está mostrando as categorias do seu plano de contas e aqui está mostrando o total do dia. Porém, se eu escolher um período de um mês, se eu escolher um período de janeiro até agora, ele sempre vai me mostrar, tá bom? Então, assim, o período do gráfico, o período dessa tabela aqui, é você quem decide. E aí agora, aqui em cima é o botão para você classificar os gráficos, tá? Nesse primeiro gráfico é isso, ó, você tem a quantidade de cliente, comandas, como você desejar controlar a quantidade de atendimentos na sua empresa. Depois você tem o faturamento, aqui embaixo você tem então o seu lucro ou prejuízo, e aí você tem no meio aqui o seu resultado líquido. Você vai ver que assim, aqui é claro, tá números aleatórios, né? Mas na sua empresa, com os seus números, você vai ver que essas linhas elas vão se cruzar. E aí você vai descobrindo onde que estão os problemas, onde você tem que enxugar, injetar mais dinheiro, tirar mais dinheiro, parar de gastar, tá bom? Tudo com esses gráficos, olhando eles todos os dias. Então vamos lá, aqui você escolhe a categorias. Por exemplo, eu vou escolher vendas. Então aqui do lado, ó, eu escolhi, né, atualizar só quando você digita a data, tá? E aqui, ó, você escolhe, por exemplo, eu vou escolher aqui, ó, vendas, aí eu escolhi uma categoria, aí eu quero juntar com outra categoria, então eu quero escolher as minhas duas entradas, que é receita, né,
derivada de vendas, e lá embaixo eu tenho das minhas entradas não operacionais, uma outra. Então, para eu selecionar duas, eu clico no Ctrl, eu fico segurando o Ctrl e clico uma vez onde eu quero. Então, a primeira está selecionada junto com a segunda. Aqui embaixo ele atualiza os dois gráficos. Então, aqui ele está mostrando para a gente em porcentagem, né, qual que é a categoria, né? Então, aqui do lado está o valor. Aí depois no gráfico de pizza nós temos a porcentagem, o quanto que representa cada uma delas, né? Nesse caso aqui é a forma de pagamento, mas vamos clicar agora em fornecedor. Tá? Vou clicar aqui, ó, fornecedor. Então ele vai detalhar o fornecedor automaticamente no gráfico de pizza, o quanto que representa cada fornecedor. E claro, se você clicar e arrastar aqui, ó, você seleciona tudo que você desejar e o gráfico ele é dinâmico, ele atualiza automaticamente. Você viu? Sem esforço nenhum, você vai conseguir analisar todos os números da sua empresa. Então essa tabelinha está mostrando o nome e o total do período que você digitou. O gráfico de pizza está mostrando a porcentagem que isso representa. Aqui do lado nós temos as colunas, que ela está mostrando para a gente a descrição, né? Porque nós temos então a categoria e agora nós temos o plano de contas, né? Então entra aqui, ó, cartão parcelado, dinheiro, boleto, o quanto que representa em valor, né? Para você analisar também. E aí depois nós temos esses outros gráficos aqui, que seria o diagrama de Pareto, tá? Então o primeiro gráfico ele está mostrando para a gente todo o nosso plano de contas. E aqui o que o gráfico de Pareto analisa? Ó, ele fala assim, 80% das consequências advém de 20% das causas. Então, se você acompanhar aqui, eu vou reduzir um pouquinho o zoom para facilitar. Então, se você visualizar aqui, ó, a linha dos 20%, a maioria dos seus gastos, ou seja, 80% dos seus gastos estão aqui, ó, dentro dessas categorias. Então, 80% dos seus gastos somam e somente 20% é a maioria. Então, a sua missão é fazer que nessas barras principais estejam as entradas, né? E aí você vai analisando o que está consumindo mais dinheiro, tá? Então, aqui a gente está falando do plano de contas e aqui embaixo está a categoria. Então, é o mesmo gráfico, só que um está mostrando bem detalhado o plano de contas e embaixo ele mostra a categoria. Por exemplo, a receita, a entrada, e esse gráfico ele é conforme o período. Então você escolhe o período lá em cima, clica em atualizar e ele vai te retornar aqui o gráfico atualizado, tá? Eu vou diminuir o zoom para facilitar. Se você quiser imprimir, ele já está programado para sair em duas folhas, tá? Então vai sair essa primeira tela que você está visualizando aqui na primeira folha e na segunda folha vai sair essa segunda tela, os dois diagrama de Pareto, tá? Então, é muito simples analisar os números da sua empresa, tá? E aí você me fala, poxa, mas eu não estou vendo as opções do Excel caso eu queira mexer em alguma coisa. Tá vendo essa seta para baixo verdinha? É só clicar nela que o Excel volta ao normal, tá? Mas toda vez que você sair da aba e retornar para a aba, ela vai maximizar o seu Excel para facilitar, aumentando a sua área de trabalho para você analisar legal os gráficos, tá bom? Agora eu vou para a planilha fluxo de caixa. Repare que assim, ó, toda vez que eu entro na fluxo de caixa, ela já cai na coluna, ela já vem direto na coluna aqui do dia. Então vamos supor que eu estou aqui no final do ano, ó, eu vou voltar para o gráfico e eu vou voltar agora para o lançamento. Ele sempre vai me entregar a coluna do dia de hoje para que você não se perca nos lançamentos, tá? Então, eu vou explicar aqui rápido. Lá no final, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar para você o final do ano, tá? Então, aqui, ó, nós temos o ano, né? Os totais. Então, nós temos os totais, começando pelas categorias, né? Então, essa primeira coluna, ela está mostrando as categorias, que é o que alimenta aquele relatório de totais que tem nos gráficos. Ó, começa aqui com receita e cada linha é um tipo de entrada de dinheiro na empresa, tá? Então nós temos boleto, dinheiro, transferência, cartão de débito, crédito, parcelado. E aí eu deixei alguns em branco aqui para que você possa preencher outras formas de recebimento que você tenha na sua empresa. E eu peço que você tente respeitar esses números, claro, é uma sugestão, né? Mas aí você controla do seu jeito, para que ele mantenha a ordem na hora do relatório, porque senão o relatório vai sair por ordem alfabética e aí vai perder a referência do que é receita, o que é despesa, tá bom? Então, o que eu quero que você analise é o seguinte,
Aqui do lado você tem, então, a coluna de categoria, plano de contas, e aí começa as datas, tá? E aí tem do dia 1º do ano até o último dia do ano, ok? Então vamos supor que eu misturei aqui e eu saí da data de hoje. É só eu vir para o gráfico e retornar para a aba e ela já cai automaticamente aqui, ó, no dia de hoje, tá? Então essa planilha está com números aleatórios. E aí eu quero que eu vou descendo aqui para você ver. Então aqui é a primeira parte da receita. Aqui embaixo é onde você vai lançar, eu vou deletar para você ver, é onde você vai lançar a quantidade de comandas ou clientes atendidos. Aí você modifica o nome aqui como você desejar, né? Você pode vir aqui e modificar a quantidade de clientes. E aí do lado você vem modificando as quantidades que você teve de lançamento, né? Então vamos supor que hoje foi 100 clientes. Repare que o gráfico é um gráfico da linha do tempo. Ele é um gráfico que começa lá no dia 1º de janeiro e vai indo todos os dias mostrando como que está o seu desempenho de quantidade de clientes, tá? Então é um gráfico evolutivo que ele vai mostrando como que está o seu desempenho, tá bom? É um gráfico por quantidade. Então assim, cada coluna é um dia do ano. E aqui, nesse gráfico pequenininho, ele está mostrando os totais do ano inteiro. Então, o total de clientes atendidos o ano todo. E depois, cada coluna está mostrando o total no gráfico que eu atendi. Então, você só vai digitar a quantidade aqui. Então, você vai dar entrada em toda a movimentação de entrada de dinheiro. Depois, você vai lançar as quantidades de clientes que você atendeu. Depois automaticamente ele já vai calcular para você o ticket médio. Se você tentar digitar alguma informação aqui, ó, a célula está protegida. Então você pode ficar tranquilo que você vai conseguir entrar com dados aqui onde realmente é necessário, né? Depois nós temos as despesas variáveis. O que é despesa variável? É tudo aquilo que eu tenho que pagar para poder entregar o produto ou o serviço. Então aqui entra o variável financeiro, né? Aí tem as taxas de cartão, boleto, Simples Nacional. Depois você tem os fornecedores. Depois nós temos aqui sobre as vendas, né? Que seria comissão, desconto. Depois terceiros. Então o que eu peço para você nesse primeiro momento? Pega a cópia teste, já monta o seu plano de contas, estuda cada linha dessa para depois você só vir entrando com a informação do valor. Então você viu que você não vai ter que digitar data, você não vai ter que ficar caçando o dia. Eu quero ir no dia de hoje, eu simplesmente saio da planilha, volto novamente, estou no dia de hoje, faço meus lançamentos, tá? Então eu vou descendo aqui para você ver. Então eu lancei meus custos variáveis, depois eu lancei aqui, automaticamente ele já calcula para mim a minha margem de contribuição, tanto em valor quanto em porcentagem. Depois nós temos as despesas fixas, tá? Então, quanto que a margem de contribuição vai me contribuir para pagar minhas despesas fixas? Aí depois aqui você estuda o plano de contas, lança suas despesas fixas, aí entra aluguel, água, luz, internet, funcionários e por aí vai, né? Tudo aquilo que não importa quanto, se você vai vender ou não, você tem que pagar. Já no custo variável, não. Você vai pagar muito se você vender muito, né? Agora, se você vender pouco, você vai pagar pouco. Agora, no custo fixo, não. Independente da sua venda, você tem que pagar. E aí, uma coisa muito legal, uma ferramenta assim, que você vai conseguir analisar é o ponto de equilíbrio. Você vai ter o cálculo do seu ponto de equilíbrio todos os dias. O que é o ponto de equilíbrio? É o quanto que eu tenho que vender para poder empatar. Eu não ganho nada, mas eu também não perco dinheiro, tá? Então, nesse caso aqui, ó, que nem, por exemplo, no dia de hoje, está falando que hoje eu deveria vender 31 mil reais para poder atingir o ponto de equilíbrio. É claro que o ponto de equilíbrio, ele sofre ondulações, né? Porque tem aquele dia que você paga muita conta e ganha pouco dinheiro, e tem aquele dia que você ganha mais dinheiro e paga pouca conta, né? Porém, na média do final do mês, quando você for olhar lá no relatório, né, que tem um relatório mostrando o total do mês até o dado momento, é lá que você vai conseguir medir exatamente se você está batendo a sua meta ou não, de pelo menos o ponto de equilíbrio. É aqui que você fala, ó, tô ganhando dinheiro ou não, né? Então, uma ótima maneira de você fazer essa medição. E depois entra os investimentos, né? Que aí entra o investimento em marketing, em materiais, aí entra compras de equipamento, e aí depois você tem esse super gráfico maravilhoso também.
Claro que antes do gráfico entra o seu lucro ou prejuízo. Então, pensa comigo, você tem a receita, você tem o custo variável, depois você tem o custo fixo. Depois disso, aí sim você calcula o seu lucro ou prejuízo. Então a planilha já vai te falar tudo. Olha que planilha maravilhosa, ela vai te ajudar muito. Você tem que comprar ela. Custa apenas R$ 150, o valor ele é único e já está incluso todo o meu suporte, acompanhamento, sempre que você precisar, tá bom? Você vai conseguir alimentar ela o ano inteirinho. Então, por R$ 150 para você trabalhar 12 meses assim e ter todos os números da sua empresa é muito barato. Sem contar que você não está comprando só a planilha, tem todo o meu suporte e acompanhamento, tá bom? Então, aqui ó, você tem o gráfico também por ano, onde esse gráfico ele está analisando, é igualzinho o gráfico do relatório lá, mas ele é pequenininho aqui para você ter um olhar rapidamente ali de como que está já os totais. E ali você tem o valor da venda, aí você tem uma linha mostrando o seu resultado líquido, que essa linha é o que você tem que trabalhar para ela ficar abaixo do seu lucro, né? Porque você tem que trabalhar para a sua empresa ter lucro e o seu resultado líquido ele tem que ser menor. Vamos lá, então você tem o mesmo relatório que você viu lá por mês, você tem ele por dia, a sua evolução diária. Aonde você viu uma planilha que te dá um relatório desse com a evolução por dia? Olha bem isso daqui. Agora, imagina sendo os seus números, onde mostra o seu faturamento com quantidade de clientes atendidos, resultado líquido e ainda mostra seu lucro ou prejuízo, para você tomar suas decisões com tranquilidade, sabendo aonde você está pisando, o que você está fazendo, tá bom? Então, depois que você teve o seu lucro, prejuízo, analisou seus relatórios, aí sim vem suas entradas não operacionais. É aqui que entra o endividamento de muitas empresas. É por isso que muitas vezes você fala assim, poxa, eu trabalho, eu vendo, eu sei que a minha empresa dá lucro, mas cadê o dinheiro? É aqui que você vai ver aonde que está o seu dinheiro. É aqui que você vai ver de onde que está entrando esse dinheiro, porque de repente você faz um empréstimo, aí parece que você vendeu muito. Não, é aqui que você vai lançar e separar, bem detalhado o que que é. Então, o que que entra nas entradas não operacionais? Empréstimos, recebimentos de investimentos, aporte, juros, e aí eu deixei algumas linhas em branco caso você tenha outras entradas não operacionais, que não foi de vendas, né? Depois nós temos também as saídas, né? O famoso endividamento. Aí nós temos o pagamento de empréstimos, juros bancários, pagamento de dívidas, distribuição de lucros, é aqui que você vai dar a saída, aplicação financeira, doação, porque a aplicação financeira você está tirando o dinheiro, né? Então a gente deduz que está sobrando, mas acredite ou não, eu tenho muitos clientes que eles fazem aplicação financeira e quando a empresa ela não está dando lucro, entendeu? Então, assim, com essa planilha você vai conseguir controlar suas compras, porque de repente você está comprando muito, é por isso que você vende e você está sempre negativo ali. Então, vamos equilibrar os números da sua empresa, esta é uma ótima ferramenta que vai te ajudar, tá bom? Então, assim, ó, analisando entrada não operacional e saída não operacional, você tem depois o resultado líquido. Aí eu deixei uma descriçãozinha aqui, o que é o resultado líquido, margem de contribuição, ponto de equilíbrio, tem um textinho aqui, um resumo, para você lembrar como que é o cálculo, tá bom? Então aqui no resultado líquido é a soma. Aí você me fala, nossa, se é uma coluna para cada dia do ano, quer dizer que eu tenho 366 colunas. Imagina, até eu chegar no final do mês, como que eu analiso? Agora vem a facilidade de mexer com essa planilha, tá? Veja só, você está vendo aqui do lado que tem o sinal de menos? Ó, repare que tem essas barras aqui com o sinal de menos, e lá em cima tem aqui, ó, número 1 e número 2, que é das linhas, e depois tem o número 1 e número 2, que são das colunas. O número 1, quando você clica nele, repare o que acontece. Ele vai ocultar as linhas. E aí, quando eu vou no número 1 das colunas e clico, o que ele faz? Ele oculta as colunas. O número 2, ele reexibe, ou ele expande novamente esse sinalzinho de mais. E aí você tem os totais. Então, veja, a mesma planilha que você faz lançamentos é a mesma planilha que vai te fornecer os relatórios, tudo automático, tá? Não se preocupe em digitar informação no lugar errado, por quê?
todas as fórmulas e gráficos estão bloqueados para não ter erro de digitação. Se você quiser, eu posso colocar senha na sua planilha, na hora que abre ela, pede senha, tá bom? Então veja só, olha que maravilhoso essa ferramenta. Você pode imprimir essa folha, que ela o que vai sair nessa folha que você vai imprimir? Claro, quando você clicar no 1 da linha e no 1 da coluna. Então ela vai esconder tudo, né? Ela vai esconder todos os dias e vai esconder todos os lançamentos e vai te mostrar só os totais para você analisar os números da sua empresa bem detalhado, tá? Então você vai, nesse relatório que você vai imprimir, vai sair assim, ó. Eu vou clicar na seta para baixo para diminuir a tela. Eu vou clicar aqui na lupa para você ver como que vai sair todas essas informações numa única folha. Eu já formatei para sair certinho na sua impressora. Então você vai ter ali, ó, as categorias, o seu plano de contas, mês a mês dos seus lançamentos, os totais de mês a mês, o final do ano, né, para você ver como que está o desempenho do ano e todos os gráficos, tá? É claro que o gráfico por dia não vai sair o mesmo gráfico, só que por mês, mostrando a evolução linear por mês, tá bom? Então, pode imprimir todos os dias se você quiser, ou toda semana para você analisar como que está o desempenho da empresa. E aí, para você expandir somente... então, assim, ó, aqui nesse momento eu cliquei no 1 para esconder as linhas. Eu cliquei no 1 das colunas e escondeu as colunas. Então, está me mostrando o mês. Se eu quiser olhar só os totais dos dias, é só eu clicar no 2 das colunas. Aí, o que que ele me fez aqui, ó? Ele pegou e está me mostrando aqui, ó, todos os dias, só os totais, para você analisar os números de uma forma muito rápida, né? Então, descendo aqui o plano de contas, olha só. Eu tenho o plano de contas onde eu já olho minha receita, rapidamente eu já olho a quantidade de clientes, rapidamente eu já olho o meu ticket médio, rapidamente eu já olho minha despesa variável, qual que foi o total do dia, minha margem de contribuição, a porcentagem da margem, minha despesa fixa, ponto de equilíbrio, a porcentagem do ponto de equilíbrio, meu investimento, lucro ou prejuízo. Aí tem uma coisa bacana que eu não te mostrei ainda. O seu acumulado, porque você tem o lucro, né? E aí vai acumulando. Por exemplo, quanto que foi o meu lucro de janeiro? Então vamos supor que eu comecei, o dia 1º de janeiro eu estava com lucro de R$ 1.000. Aí no dia 2 eu fiquei com lucro de 500. Então no segundo dia eu tenho um acumulado de 1.500, tá? Como eu estou com informações aleatórias aqui, esses números não estão bonitos, né? Os números da sua empresa, você vai ver o quanto é interessante você olhar como que está o seu acumulado do ano, para você saber se realmente você está positivo ou negativo no acumulado. E aí você tem o acumulado tanto por lucro e quanto por resultado líquido também, né? São as duas formas de você analisar o desempenho da sua empresa. Uma coisa é você analisar se é uma empresa lucrativa, outra coisa é você analisar realmente lá no final do mês, quando você paga tudo. Paguei todas as contas, agora realmente quanto que está. Então, uma coisa que você tem que analisar e não se assuste é o seguinte, às vezes você vai olhar o seu lucro ou prejuízo e vai ver que ele tá mais negativo do que o seu resultado líquido. Por quê? No resultado líquido existem as entradas não operacionais, empréstimo, aporte. É por isso que muitas vezes o resultado líquido vai estar maior que o lucro ou prejuízo, tá? Mas é que você tem que lembrar que tem os empréstimos, o recebimento de juros, tá bom? E aí, às vezes, como a maioria dos meus clientes, né, porque a situação não está fácil, a maioria das vezes tem pouca entrada não operacional e tem muita saída não operacional. Então o lucro é pequenininho, mas aí você vê que o endividamento é maior ainda, porque muitas vezes, para você ter uma ideia, eu tenho clientes assim, e são de várias categorias de tipo de empresa, viu? Eu tenho empresas que o resultado líquido é muito maior, ou seja, o negativo, né? A despesa com a não operacional, ela é maior do que toda a despesa da empresa, porque a empresa já vem no endividamento de alguns anos se arrastando, né? Mas com esses números você pode ficar tranquilo e tranquila que você vai conseguir fazer um planejamento para equilibrar essas contas. Poxa, imagina, você vai ter um gráfico diário mostrando o seu desempenho diário, mensal,
E aí você pode classificar por período também, sem ter que ficar fazendo conta aqui onde você faz o lançamento. Você não vai ter que fazer conta. Você quer analisar as categorias, tudo bonitinho, por período, só a data de hoje, só 15 dias, só 30 dias, 45 dias, é só você vir aqui, ó, no painel e analisar. Você digita as datas e clica em atualizar. Repare que toda vez que eu clico na seta para restaurar o tamanho padrão do Excel, né? Quando eu saio e volto, ele abre novamente, igual aqui no Excel, ó. Eu voltei para o fluxo de caixa, ele expandiu novamente, já me jogou de novo na data do dia. E olha que interessante, ele me jogou na data do dia com as linhas ocultas, porque eu não cliquei no número 2 para me mostrar as linhas, né? Eu cliquei no 1 que escondeu as linhas. E aí eu cliquei no 1 que escondeu as colunas. Depois eu cliquei no 2 que expandiu as colunas para me mostrar o meu desempenho por dia. Vamos olhar aqui rapidamente, olha só o desempenho, né, a quantidade de clientes e a questão do meu ticket médio. Aí aqui embaixo, olha que interessante. Poxa, você vai achar que está trabalhando no painel da Bolsa de Valores, mas não, é os seus números, né? Tanto números passados quanto os números futuros. A diferença da Bolsa de Valores é que se você lançar tudo que você tem a pagar, né, você vai lá na coluna do dia, lança tudo o que tem previsto para pagar naquele dia, então você vai conseguir ver a sua previsão futura, né? Fazer um planejamento futuro. Então, assim, tem duas formas de você alimentar essa planilha. Por exemplo, eu tenho clientes que alimentam o fluxo de caixa só do realizado, ou seja, eu paguei, eu lanço. Tá? Agora eu tenho clientes que não, eles gostam de fazer um fluxo de caixa projetado e um realizado, que é assim, você hoje pagou conta, você lança, e você tem conta para pagar de hoje para frente, você já vai deixar lançado, né? E conforme você vai pagando, você só vai indo ali e atualizando. Mas como que eu faço? Só clica aqui, ó, número 1 das linhas, vai me mostrar as linhas, aí você tem que saber se aquela conta é um custo fixo, um custo variável, né? Ó, vou clicar no número 2, vai mostrar de novo os lançamentos, e aí você escolhe aqui o que é que você vai lançar. Ah, eu vou lançar receita, pronto, dei entrada na receita. Ah, me perdi no dia, não tem problema, sai e volta novamente, pronto. Ele já me joga na data do dia de hoje, e aí eu já consigo saber se eu vou para a esquerda ou para a direita para selecionar qual data que eu vou dar entrada ou saída na planilha, tá bom? Então, ó, repetindo. Pede agora uma cópia teste, eu já te mando, você experimenta, tá? Você vai poder usar ela por 30 dias para que realmente você possa se apaixonar por essa planilha e ver o quanto ela vai te ajudar, tá bom? Então aproveita essa ferramenta, aproveita que é barato, tá? Se você falar que, momento tá difícil de pagar, R$ 150 é caro, eu parcelo em 3 vezes no cartão para você, tá? Eu envio o link do PayPal. Ou eu tenho conta na Caixa, Bradesco, Itaú ou Santander, tá bom? Muito obrigado e até breve.